Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, vai falar com você. Se prepare. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online e lar para você se conectar e pertencer. Estamos mais próximos do que você imagina. Eu quero que você agora sente confortável no sofá, na cadeira ou na cama ou onde você está. Esse é um momento muito especial. Eu vou compartilhar para você que está conectado a 13ª parte da carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Gálatas. A carta da liberdade cristã. Fique atento no significado. A liberdade ameaçada. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 12. Eu fico imaginando, essa é a última sessão dessa carta aos Gálatas. O apóstolo Paulo passa da argumentação para a exortação. Até aqui, Paulo argumentou que somos livres em Jesus Cristo Theosote, filhos da mulher livre Sara, e não da escrava Agar. Agora nos exorta a mantermos firmes essa liberdade. A verdade estabelecida e vigorosamente defendida nos capítulos precedentes é agora aplicada à vida nos capítulos 5 e 6 de Gálatas. Os falsos mestres judaizantes da circuncisão acusavam o apóstolo Paulo de ensinar um evangelho permissivo que desembocava em anarquia religiosa. O apóstolo Paulo refuta seus opositores, mostrando que não tem vida desregrada aquele que depende da graça de Deus e sujeita-se ao Espírito de Deus, vive na prática das boas obras e procura glorificar a Deus. Consequentemente, o perigo não está no Evangelho de Jesus Cristo Theosote, mas no legalismo. O texto em tela fala de duas religiões, a religião humanista e a religião cristocêntrica, a religião da graça e a religião das obras, a religião verdadeira e a religião falsa. O apóstolo Paulo faz dois contrastes. O primeiro entre os que praticam essas religiões e o segundo entre os que pregam essas religiões. Vou compartilhar 4 pontos importantes na exposição do texto em apreço. Primeiro, escravidão, Gálatas 5:1. Segundo, legalismo, Gálatas 5:2 a 4. Terceiro, fé, Gálatas 5:5 e 6. E quarto, obediência,
Gálatas 5, versículos 7 a 12. Ouça nesse momento. Escravidão, vivendo fora da esfera da liberdade. O apóstolo Paulo acabara de argumentar com os cristãos da Galácia que eles eram filhos de Abraão e não da mulher escrava, Agar, mas sim da livre, Sara. Os cristãos da Galácia eram filhos de Sara e não de Agar. Os cristãos da Galácia eram filhos da promessa e não escravos da lei. Vou destacar 4 pontos na análise de Gálatas capítulo 5, versículo 1. Passa desse momento, um marco histórico. Em primeiro lugar, éramos escravos antes de Jesus Cristo e os Theos Soter. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Antes de Jesus Cristo e os Theos Soter nos libertar, éramos escravos do diabo, da carne e do mundo. Eu e você vivíamos escravizados na coleira do pecado. Eu e você estávamos na potestade de Satanás, na casa do valente, no reino das trevas, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos filhos da ira, como os demais. Quero que você se lembre disso. Em segundo lugar, fomos libertados por Jesus Cristo e os Theos Soter. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Eu e você não alcançamos nossa liberdade por nós mesmos. Eu e você não fomos libertados por causa da nossa obediência à lei. Nossa liberdade foi uma obra de resgate realizada por Jesus Cristo e os Theos Soter. Foi Ele, e somente Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, que nos arrancou do império das trevas, da casa do valente. Foi Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, quem quebrou nossos aguilhões e despedaçou nossas cadeias. Foi Ele, Jesus Cristo e os Theos Soter, quem nos libertou do pecado, da morte e do inferno. Quero que você se lembre disso. Em Jesus Cristo e os Theos Soter, somos livres, verdadeiramente livres. Livres não para pecar, mas para cumprir a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, como diz o apóstolo Paulo. Um escravo podia ser comprado no mercado de escravos unicamente para continuar seu serviço sob o novo proprietário, ou seja, não era resgatado para a verdadeira liberdade. Assim pensavam alguns escribas, que Deus havia resgatado os israelitas do Egito não para serem seus filhos, mas seus escravos. Não era essa a interpretação do apóstolo Paulo. Deus nos libertou para a verdadeira liberdade. De fato, somos livres somente em Jesus Cristo e os Theos Soter. Essa liberdade cristã é a liberdade de consciência, liberdade da tirania da lei, da luta terrível para guardar a lei com a intenção de ganhar o favor de Deus. É a liberdade da aceitação divina e do acesso a Deus
por intermédio de Jesus Cristo Dios Teosote. Somos livres. A Bíblia diz, Christos nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Jesus Cristo Dios Teosote anulou o poder da lei, até onde ela nos mantinha sujeitos ao juízo de Deus, sob pena de morte eterna. E ainda mais, Jesus Cristo Dios Teosote nos resgatou da tirania do pecado de Satanás e da morte. Em terceiro lugar, precisamos manter nossa liberdade em Jesus Cristo Dios Teosote. A Bíblia diz em Gálatas 5:1, permanecei, pois, firmes, estekon, estekon. Nossa liberdade é sempre espreitada. Muitos inimigos tentam convencer-nos de que ainda somos escravos. Os cristãos da Galácia haviam sido libertados da escravidão do paganismo e dos rudimentos fracos e podres do mundo. Mas agora os cristãos da Galácia estavam tornando-se novamente escravos do legalismo. Eu e você precisamos vigiar para que nossa liberdade não seja arrancada de nós. Não podemos colocar nosso pescoço na coleira do legalismo religioso como queriam os mestres judaizantes da circuncisão, os falsos crentes. Não podemos viver como escravos na casa do Pai, como propôs o filho pródigo. Somos livres. Calvino observa que se permitirmos que os homens escravizem nossa consciência, seremos despojados de uma bênção inestimável e ao mesmo tempo insultaremos a Jesus Cristo Dios Teosote, somente o autor da liberdade. O carvalho não se prende com as raízes no chão somente para resistir contra a tempestade, mas para extrair alimento do solo, para se defender contra tentativas de subjugação, é necessária a incessante prática da liberdade a partir de Theos, a ordenança, permanecer estekon ou estekon, permanecei, pois, firmes, em Gálatas 5:1, é a de um soldado no meio do campo de batalha, que em vez de fugir, oferece forte resistência ao inimigo e o vence. É triste constatar, porém, que alguns cristãos se assustam com a liberdade que possuem na graça de Deus, por isso procuram uma comunhão legalista e ditatorial, na qual deixam outros tomar as decisões por eles. São como adultos voltando ao berço. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, não podemos sujeitar-nos outra vez à escravidão. Gálatas 5:1. E não vos submetais de novo a jugo de escravidão, doleia. Jesus Cristo Dios Teosote não só não nos libertou a fim de que nos tornássemos novamente escravos. Os cristãos da Galácia
estavam sendo persuadidos pelos falsos mestres judaizantes da circuncisão a voltar da graça de Deus para a lei. Os cristãos da Galácia estavam sendo persuadidos pelos falsos mestres judaizantes da circuncisão a voltar do Evangelho de Jesus Cristo e Osteiosote para o legalismo. Os cristãos da Galácia estavam sendo persuadidos pelos falsos mestres judaizantes da circuncisão, esses malditos, a voltar da liberdade para a escravidão. Os cristãos da Galácia estavam sendo persuadidos pelos falsos mestres judaizantes da circuncisão a voltar da cruz de Jesus Cristo e Osteiosote para os ritos judaicos. Eles, os cristãos da Galácia, que já haviam saído da escravidão, da idolatria, do paganismo, estavam agora voltando à escravidão do legalismo. O apóstolo Petros disse no concílio de Jerusalém que esse jugo era insuportável. A figura do jugo é uma metáfora apropriada para a servidão, porque um animal com jugo não tem alternativa senão se submeter à vontade de seu dono. Quero que se lembre disso. Você vai ouvir agora legalismo, vivendo fora da graça de Deus. Gálatas 5, 2 a 4. O apóstolo Paulo refuta com veemência a ideia de uma salvação realizada em parte por Jesus Cristo e Osteiosote, em parte pelos esforços humanos. Um Cristo suplementado é um Cristo suplantado. A obra de Jesus Cristo e Osteiosote na cruz foi completa, cabal e suficiente. Acrescentar o esforço humano ao sacrifício de Jesus Cristo e Osteiosote como base para a nossa salvação é uma afronta à graça de Deus. O apóstolo Paulo usa 3 frases para descrever as perdas que o cristão sofre quando deixa a graça e se volta para a lei. Primeira, Christos de vós, Christos de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2. Segundo, está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. Terceiro, de Cristo vos desligastes. Gálatas 5:4. Isso nos leva à triste conclusão: da graça decaístes. Gálatas 5:4. Quero chamar a sua atenção para esses pontos destacados pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a salvação pela lei anula o sacrifício de Jesus Cristo e Osteiosote. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2. O apóstolo Paulo quer dizer aqui que, se a circuncisão for uma necessidade para a salvação, a obra de Jesus Cristo e Osteiosote seria insuficiente e assim não teria então proveito para aqueles que confiam na circuncisão. Colocando a questão em outros termos, os gentios que se submetem à circuncisão estão realmente se submetendo a um sistema legal da qual Jesus Cristo os libertou.
mas desfazem sua obra e de fato anulam a mensagem essencial do Evangelho de Jesus Cristo e Theosote. Consegue entender isso? Conforme os falsos mestres insistiam, a circuncisão não era simplesmente uma operação física, nem um rito cerimonial, mas um símbolo teológico. Representava um tipo especial de religião, isto é, a salvação por meio das obras em obediência à lei. O lema dos falsos mestres judaizantes da circuncisão era: se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 13, 1 e 5. Eles, os falsos mestres judaizantes da circuncisão, estavam declarando que a fé em Jesus Cristo e Theosote era insuficiente para a salvação da alma. Moisés precisava concluir o que Jesus Cristo e Theosote havia começado. A salvação pela lei anula completamente a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, Jesus Cristo e Theosote morreu em vão. São as feridas de Jesus Cristo e Theosote que nos trazem vida, e não a remoção do prepúcio. O prepúcio é uma extensão da pele que reveste o pênis e serve para proteger a glande ou a cabeça. Nos bebês, o prepúcio é geralmente unido à glaude, mas conforme o menino cresce, o prepúcio se separa gradualmente, permitindo que possa ser retraído. Sabia disso? É a morte de Jesus Cristo e Theosote na cruz que nos salva, e não uma cirurgia em nossa carne, em nosso prepúcio. Os cristãos da Galácia estavam sendo constrangidos pelos falsos mestres judaizantes a se circuncidarem. Ceder a essa pressão, entretanto, era apartar-se de Jesus Cristo e Theosote e viver completamente sem os benefícios da cruz. Calvino tem razão quando diz que os falsos apóstolos não negam a Jesus Cristo e Theosote, nem desejavam que ele fosse totalmente colocado de lado, mas eles faziam tal distinção entre a graça de Deus e as obras da lei, que não restava mais do que uma meia salvação por meio de Jesus Cristo e Theosote. O apóstolo Paulo argumenta que Jesus Cristo e Theosote não pode ser dividido desse modo e que ele de nada vos aproveitará. Gálatas 5:2, a menos que seja aceito em sua totalidade. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, a salvação pela lei exige obediência total à lei. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Gálatas 5:3. O apóstolo Paulo não só se dirige às igrejas como a uma massa ou às congregações da Galácia, uma por uma, mas a cada membro individual e pessoalmente. Abandonar o caminho da graça de Deus para seguir o caminho da lei é entrar por uma estrada cujo destino final é a condenação, o fogo eterno do inferno. Não porque a lei seja má, mas porque o homem é pecador.
Não é possível ser salvo parcialmente pela graça de Deus e parcialmente pela lei. Você escolhe um caminho ou outro. Pelo caminho da graça de Deus, somos salvos pela fé em Jesus Cristo Osios Theosote, independentemente das obras. Pelo caminho da lei, precisaríamos ser absolutamente perfeitos para entrarmos no céu. Como não há justo nenhum sequer, como todos pecam por palavras, obras, omissões e pensamentos, o caminho da lei é de condenação e não de salvação. Quero que se lembre disso. Conforme disse anteriormente, os falsos mestres judaizantes da circuncisão haviam transformado a circuncisão num símbolo teológico. Para eles, esse rito passou a ser uma obra meritória e uma confissão de obediência à lei. Não podemos aproximar-nos da lei como se estivéssemos num buffet espiritual em que escolhemos apenas o que nos agrada. Quem se propõe a viver sob a lei deve guardar toda a lei. Em terceiro lugar, a salvação pela lei desemboca em tragédia irremediável. Gálatas 5, versículo 4. De Christos vos desligastes, vós que procurais justificarmos na lei da graça decaístes. A Bíblia diz, eu acredito. Pode parecer que o apóstolo Paulo afirma aqui que está em contradição com a doutrina da perseverança dos santos, uma doutrina não só bíblica, mas muito pesada por Paulo. Na verdade, não existe nenhum conflito. O apóstolo Paulo está falando sobre a perspectiva da responsabilidade humana. Viver sob a égide da lei é viver fora da esfera da graça de Deus. Buscar a salvação pelos ritos da lei é desligar-se de Jesus Cristo e osteosote e decair da graça de Deus. Não há salvação fora de Jesus Cristo e osteosote, nem a parte da graça de Deus. Logo, não há salvação para aqueles que tentam alcançar o favor de Deus por meio dos rituais da lei. É preciso escolher entre a religião da lei e a religião da graça, entre Jesus Cristo e osteosote e a circuncisão. Não podemos acrescentar a circuncisão ou qualquer coisa a Jesus Cristo e osteosote como coisa necessária à salvação, pois Jesus Cristo e osteosote é suficiente em si mesmo. Se acrescentarmos alguma coisa a Jesus Cristo e osteosote, nós o perdemos. A salvação está em Jesus Cristo e osteosote somente pela graça e somente pela fé. Não se pode estar ao mesmo tempo em dois andares de um prédio. Quem escolhe o recinto da lei e da justiça pela lei, retira-se de sua posição na graça de Deus. Que terrível autoexclusão de Jesus Cristo e os teosote, os crentes gálatas, fizeram. Ouça agora fé, vivendo na esfera do Espírito Santo. Gálatas 5, 5 e 6. O apóstolo Paulo faz um contraste entre o vós e o nós,
entre a lei e a fé, entre a carne e o espírito, entre os cristãos que estavam sendo arrastados pela sedução dos falsos mestres judaizantes à escravidão da lei, e os cristãos que se mantinham firmes na liberdade em Jesus Cristo Osios Theos Soter. Vou compartilhar para você que está conectado 2 pontos importantes. Em primeiro lugar, quando olhamos para frente, vemos o futuro de glória. Gálatas 5:5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. O cristão não confia em si mesmo. O cristão não confia nas obras ou na observância da lei para a salvação de sua alma. Pelo Espírito Santo, o cristão aguarda a esperança da justiça que provém da fé. Não trabalhamos para a nossa salvação. Aguardamos a esperança da justiça, ou seja, aguardamos a glória por vir, que nos é oferecida pela fé em Jesus Cristo Osios Theos Soter. Não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu, a pátria celeste, mas é o que Deus fez por nós em Jesus Cristo Osios Theos Soter. O céu, a pátria celeste, não é um prêmio que merecemos, mas uma oferta que recebemos. O céu, a pátria celeste, não é uma conquista das obras, mas um presente da graça de Deus. O cristão vive neste mundo hostil com os olhos no céu, a pátria celeste. O cristão vive nesse mundo hostil um presente de dor, mas aguardando um futuro de glória. A esperança da justiça que aguardamos é a bem-aventurança eterna, o céu de glória, a herança imaculada. Guarde isso em sua mente. Em segundo lugar, quando olhamos para o presente, vemos um compromisso de amor. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Eu fico pensando, a circuncisão em si mesma não tem valor algum. Não nos tornamos mais aceitáveis a Deus por nos submetermos à circuncisão, nem somos rejeitados por Deus por não a recebermos. No reino de Jesus Cristo Osios Theos Soter, ou na igreja de Jesus Cristo, a circuncisão com seus apêndices está abolida. A verdadeira religião não consiste em coisas externas, com nomes e formas, comidas e bebidas, ritos e cerimônias. Por isso, a luta do apóstolo Paulo não era pelo rito em si, mas pela conotação teológica que os judaizantes estavam dando à circuncisão. Esses falsos mestres queriam completar a obra perfeita de Jesus Cristo Osios Theos Soter pela circuncisão, elegendo esse rito como condição indispensável para a salvação. O apóstolo Paulo destaca que o que importa não é o rito da circuncisão, mas a fé que atua pelo amor. Com isso, o apóstolo Paulo está dizendo que as obras são importantes não como causa, mas como resultado da salvação. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo Osios Theos Soter,
mas a fé que salva não vem só, sempre vem acompanhada de boas obras. A fé que recebemos não é uma fé morta, mas operosa. A fé atua pelo amor. O verbo atuar no grego é energeo, como uma forma de energia. O substantivo energeia que reencontramos na nossa palavra energia significa força eficaz. Assim, de certo modo, o cristão é um feixe de energia, pois está cheio de energia que ama e tenta expandir-se. Quero que guarde isso em sua mente. Ouça agora. Obediência. Vivendo na esfera da verdade. Gálatas 5, versículos 7 a 12. Na parte final desse parágrafo, o apóstolo Paulo foca a sua atenção na influência perniciosa dos falsos mestres judaizantes e volta suas baterias contra eles de forma contundente. Agora o contraste é entre ele, o falso mestre que vos perturba, e o apóstolo Paulo que lhes ensina a verdade de Deus. O apóstolo Paulo traça aqui todo o curso da falsa doutrina, sua origem, seu efeito e seu fim. Ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo se dirige aos cristãos da Galácia, convocando-os à obediência. 5 pontos precisam ser aqui observados. Em primeiro lugar, obedeça à verdade, porque a vida é uma corrida. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Gálatas capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Paulo relembra aos cristãos o começo da caminhada espiritual deles. Eles, os cristãos da Galácia, receberam o apóstolo Paulo como Angelos Theos. Eles, os cristãos da Galácia, começaram correndo bem a carreira cristã, mas os falsos mestres judaizantes da circuncisão entraram na pista de corrida para tirá-los da pista onde estavam correndo, e os cristãos gálatas perderam o rumo. O quadro é o de um corredor que deixou seu progresso ser bloqueado ou que ainda está correndo, mas no curso errado. Os falsos mestres judaizantes lhes obstruíram a corrida. Os cristãos da Galácia foram impedidos de prosseguir nessa pista de corrida e perderam a direção. Um corredor precisa correr segundo as regras. Não pode mudar de pista. Não pode distrair-se nem olhar para trás. Vale destacar que, em momento algum, o apóstolo Paulo usa a imagem da corrida para dizer às pessoas como ser salvas. Antes, refere-se sempre aos cristãos em sua vida com Kyrios, Jesus Christos Ios Theos Soter. Somente os cidadãos gregos com plenos direitos poderiam participar das competições esportivas, tornando-os cidadãos do céu pela fé em Cristo Jesus. O Kyrios os coloca em nosso percurso e corremos para ganhar o prêmio. Não corremos para ser salvos, mas sim porque já somos salvos pela fé em Jesus Cristo Ios Theos Soter, e desejamos realizar a vontade de Theos em nossa vida, em nossa corrida cristã. Em segundo lugar, obedeça à verdade, porque o falso ensino não procede de Deus.
Gálatas 5:8. Esta persuasão não vem daquele que vos chama. O apóstolo Paulo diz que essa influência para se desviar da pista de corrida e perder o rumo na corrida, esse desvio do caminho da graça para entrar nos labirintos da confiança da lei, não é uma persuasão feita por Deus. Essa sedução vem dos arautos do engano, dos pregoeiros da mentira, dos profetas da conveniência. Deus é consistente com sua palavra. Aquilo que não está fundamentado na palavra de Deus, a Bíblia, não procede de Deus. Eu e você precisamos passar todo ensino e prática que acontece na igreja pelo filtro da palavra de Deus, a Bíblia. Desviar-se do Evangelho de Jesus Cristo é aceitar persuasão de homens e não de Deus. Quero que se lembre disso. Em terceiro lugar, obedeça à verdade, porque um pouco de heresia é suficiente para fazer um grande estrago. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. O apóstolo Paulo deixa de lado a figura esportiva para usar a linguagem da culinária. O apóstolo Paulo deixa o estádio de corrida para entrar na cozinha. O fermento é símbolo da hipocrisia, do pecado e da falsa doutrina. O fermento, por menor que seja em quantidade, transmite sua acidez a toda a massa. Eu e você precisamos ser muito cautelosos, não permitindo que uma imitação substitua a sã doutrina do Evangelho de Jesus Cristo Uma heresia não é algo inofensivo, é como um pouco de fermento que leveda toda a massa. Não podemos ser tolerantes com a falsa doutrina. Não podemos transigir com a verdade. Não podemos fazer vistas grossas a esse fermento que muitas vezes, de forma sutil e quase invisível, penetra na igreja para destruí-la e envergonhá-la. Em quarto lugar, obedeça à verdade por causa da confiança que os outros têm em você. Gálatas 5:10. Confio de vós no Kyrios, que não alimentareis nenhum outro sentimento. O apóstolo Paulo confia não no homem, mas em Jesus Cristo por meio do qual os cristãos da Galácia vão romper com os falsos ensinos e voltar à sensatez da verdade, usufruindo a liberdade que já tem em Jesus Cristo. As pessoas nos observam, esperam que continuemos firmes na corrida da carreira cristã, sem nos desviarmos para a direita nem para a esquerda. Em quinto lugar, obedeça à verdade, porque os falsos mestres serão julgados por Deus. Gálatas 5:10. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Gálatas 5, versículo 10 a 12. Os falsos mestres não ficarão impunes.
serão julgados não apenas por um conselho eclesiástico, mas sobretudo pelo próprio Deus. Vou compartilhar aqui 4 pontos. Os falsos mestres serão julgados porque perturbam a igreja de Deus. O apóstolo Paulo diz que os falsos mestres perturbam a igreja. Eles, os falsos mestres, pervertem o evangelho de Jesus Cristo e Theosote. Os falsos mestres transtornam a igreja, e incitam os cristãos à rebeldia. Os falsos mestres espreitam a liberdade dos cristãos e colocam novamente um jugo de escravidão sobre aqueles que já haviam alcançado a verdadeira liberdade. Os falsos mestres perturbam os que são livres e acomodam os que são escravos. Eles, os falsos mestres, dizem paz, paz aos que estão em perigo e garantem aos que estão seguros em Jesus Cristo e Theosote que sua fé nele não é suficiente. Os falsos mestres serão julgados porque espalham boataria sobre os ministros de Jesus Cristo e Theosote. O apóstolo Paulo não pregava que o ritual da circuncisão fosse necessário para a salvação, mas os falsos mestres diziam que ele anunciava isso. Ao contrário, o fato de o apóstolo Paulo não pregar circuncisão foi a principal razão pela qual os judeus o perseguiam com tanta virulência. De forma sarcástica, o apóstolo Paulo pergunta a eles: se ainda prego, queruson, a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Gálatas 5:11. Esses falsos mestres atacaram o apóstolo Paulo com o propósito de desacreditá-lo. Os falsos mestres esqueceram, entretanto, que uma coisa que Deus não tolera é o ataque contra seus ungidos. Os falsos mestres serão julgados porque se sentiram ofendidos pela cruz. Logo está desfeito o escândalo da cruz. Gálatas 5:11. O apóstolo Paulo pregou a cruz, anunciando que uma pessoa é justificada e aceita por Deus somente pela cruz de Jesus Cristo e Theosote. Os falsos mestres ficaram ofendidos com essa pregação. Eles, os falsos mestres, sustentavam que a morte de Jesus Cristo e Theosote não era suficiente para tornar uma pessoa aceitável a Deus. Eles, os falsos mestres, diziam que a cruz não era o bastante, era preciso algo mais. O argumento do apóstolo Paulo, porém, é que a salvação pelas obras da lei é falsa. A salvação não é resultado do que fazemos para Deus, mas do que Jesus Cristo e Theosote fez por nós na cruz. O apóstolo Paulo se coloca em completo contraste com os falsos mestres. Eles, os falsos mestres, pregaram a circuncisão. Ele, o apóstolo Paulo, pregava a Jesus Cristo e Theosote e a cruz. Pregar a circuncisão é dizer aos pecadores que eles podem salvar-se por meio de suas próprias obras. Pregar a Jesus Cristo e Theosote crucificado é dizer-lhes que eles não podem salvar-se e só
Jesus Cristo Dios Teosote pode salvá-los por meio da cruz. A mensagem da circuncisão é totalmente inofensiva e popular, porque é lisonjeira. A mensagem de Jesus Cristo, Dios Teosote, crucificado, entretanto, é ofensiva ao orgulho humano e impopular. Assim, pregar a circuncisão é fugir da perseguição. Proclamar a Jesus Cristo Dios Teosote crucificado é buscá-la. As pessoas detestam ouvir que só podem ser salvas aos pés da cruz e opõem-se ao pregador que lhe diz isso. Nesta sociedade em que a tolerância a qualquer preço é aplaudida com entusiasmo, precisamos reafirmar que o cristianismo não é amorfo, nem aceita ficar assentado na zona de conforto da neutralidade. Não podemos ser como os judaizantes que queriam abraçar a Jesus Cristo Dios Teosote e a circuncisão ao mesmo tempo, acrescentando a circuncisão a Jesus Cristo, de modo a ficar com os dois. Você precisa optar a circuncisão em Jesus Cristo ou Jesus Cristo Dios Teosote. Os dois não podem ficar ao mesmo tempo. Não podemos, ao mesmo tempo, abraçar a religião da graça e a religião das obras. Os falsos mestres serão julgados porque merecem condenação. Gálatas 5,12. Tomara até que se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Já que os judaizantes haviam ou lutavam tanto pela circuncisão, o apóstolo Paulo deseja que eles apliquem a si mesmo uma circuncisão radical a ponto de serem castrados e não mais gerarem filhos da escravidão. O apóstolo Paulo deseja que os falsos mestres judaizantes da crucificação virem suas facas contra si mesmos. O apóstolo Paulo expressa o desejo de que seus oponentes não parem apenas na circuncisão, mas cheguem à própria emasculação. Talvez haja uma referência aqui às práticas do antigo culto a Cibele. A Galácia era vizinha da Frígia, e a grande devoção dessa parte do mundo era o culto a Cibele. A prática dos sacerdotes e adoradores de Cibele consistia em mutilar-se castrando-se. Os sacerdotes de Cibele eram eunucos. É como se o apóstolo Paulo dissesse para os falsos mestres, judaizantes da circuncisão: já que vocês seguem por esse caminho do qual a circuncisão é o começo, vocês deveriam ir até o fim, castrando-se como os sacerdotes pagãos. Calvino lembra que a indignação do apóstolo Paulo aumenta, levando-o a rogar que a destruição sobrevenha aos impostores que haviam enganado os cristãos da Galácia. Essa mesma atitude teve o Kyrios,
Jesus Christos ios Theos soter, quando disse: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurassem ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Mateus 18:6. O Kyrios, Jesus Christos ios Theos soter, passa a alertar seus discípulos sobre o risco não apenas de pecar, mas de induzir outros a pecarem. Quero que você preste bastante atenção. Ser pedra de tropeço para alguém é pior do que a morte. Induzir alguém a pecar armando ciladas para seus pés é um pecado tão grave que o suicídio por afogamento seria mais recomendável. É uma possibilidade monstruosa servir, em vez de a fé, ao abandono da fé e privar irmãos da salvação eterna. Assim como Deus responde ao menor gesto de amor pelo irmão, ele reage a tal injustiça. Guarde isso em sua mente. Abençoar um pequenino é agradar ao próprio Salvador. Perverter os simples ou ofender os humildes será o caminho certo para a terrível condenação. No contexto da carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo chega aqui ao ataque mais furioso contra as pessoas da circuncisão. Gostou do conteúdo e significado? Aqui agora se sente preparado a entregar sua alma, sua vida para Cristo Jesus? No momento de decisão em Cristo Jesus, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Cristo Jesus enquanto você respira o ar da graça de Deus.